À noite, mais uma vez, te agradecemos por estarmos juntos nesse estudo, onde todas as coisas têm sido esclarecidas, reveladas detalhadamente. Sabemos que é algo assim maravilhoso do Senhor, essa oportunidade que nem todos têm, Pai. Desde já, joga por terra todo e qualquer impedimento que se levantar para atrapalhar o ensino ou para tirar a nossa atenção, dificultar o nosso entendimento. O Senhor joga por terra no teu nome santo, Jesus. E te peço também que o teu Espírito Santo nos ajude a entender, guardar, para que possamos praticar de uma forma correta tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através dessa rica oportunidade de aprender mais profundamente tua palavra. É o que eu te peço e agradeço, pedindo ainda, Senhor, que o Senhor cuide do teu servo e use ele com poder e graça para nos abençoar com o ensinamento da palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Amém, amém. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, semana passada nós estudamos o Daniel 1. Nós vimos a história de como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi até Israel, que ele destruiu a cidade, que ele pegou as pessoas como escravas, que Daniel e seus amigos foram levados, foram castrados, que eles ficaram lá estudando para poder servir ao rei da Babilônia. A gente viu que os nomes deles foram mudados porque o rei queria que eles ficassem convencidos de que as divindades babilônicas eram superiores ao Deus verdadeiro de Israel, queria que eles pouco a pouco mudassem de lado. Eles se recusaram a comer a comida do rei, porque a comida do rei tinha carnes sacrificadas a ídolos, tinha carnes impuras, tinha bebidas alcoólicas. E por causa da fidelidade deles, Deus fez com que eles prosperassem em conhecimento, que eles prosperassem em sabedoria. E Deus falou que, no final de tudo, eles eram 10 vezes mais cultos do que todos os outros sábios da Babilônia. Foram vários milagres e várias provações que eles passaram, de modo que eles foram fiéis em todas as vezes e eles foram capacitados por Deus para fazer a obra de Deus lá. Porque além de levar o povo para lá, como a gente viu, para que o povo pudesse sair da idolatria, para que eles pudessem voltar para a obediência aos mandamentos de Deus, os dois principais pecados que eles cometiam naquela época era a idolatria e eles não guardavam direito o sábado, justamente os dois pecados que mais acontecem hoje também. E nesse momento em que ele estava fazendo com que o povo ficasse cativo, ele queria que o povo voltasse a si, voltasse a pensar: nossa, nós estamos cometendo pecados, nós estamos indo contra o nosso Deus, nós temos que voltar atrás e fazer a vontade de Deus para que nós possamos prosperar como povo, como nação, para que Deus nos abençoe. Então eles tiveram esse período de tempo para poder passar por essas dificuldades, para poder aprender essa lição. Mas não só isso também, Deus queria usar Daniel para pregar para um povo diferente. Daniel e seus amigos, eles eram testemunhos vivos. Eles eram pessoas que pregavam a verdade de Deus e que viviam a verdade de Deus, independente de qualquer coisa. Eles estavam dispostos a morrer, eles preferiam morrer do que negar a palavra de Deus e negar a fé deles. Então isso foi muito forte como exemplo para aqueles povos. Tudo que dá a entender na história é que Nabucodonosor, no final de tudo, ele acabou se convertendo. Nós pegamos na história do nascimento de Jesus, o povo de Israel não estava esperando o nascimento do Messias, mas veio um povo que provavelmente era da terra da Babilônia, pela palavra que aparece no texto bíblico, que eram pessoas que conheciam que o Messias ia nascer naquele momento da história. Eles estavam estudando as profecias e estavam se preparando, aqueles reis magos, que na verdade mago ali é magói, sábio, que seguiram aquela estrela até o nascimento de Jesus em Belém. Pessoas que se prepararam para as profecias porque acreditavam no Deus verdadeiro. Pessoas que provavelmente vieram da terra da Babilônia. Como é que elas sabiam disso? Passado de pai para filho, de geração em geração, desde a época de Daniel até 600 anos depois, quando Jesus nasceu. Então, Deus tem muitos propósitos para as coisas. Até para as coisas ruins, ele coloca propósitos bons. Então, o texto de Isaías aqui fala um pouquinho sobre eles não terem sido pegos de desprevenidos, não terem sido pegos de surpresa. Alguém lê pra gente Isaías 46, 9 e 10? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro,
Eu sou Deus, e não outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, olha, Deus não levou o povo para ser escravo de surpresa. Ele falou: se vocês continuarem me desobedecendo, eu vou fazer isso. E ele avisou por muito tempo. Jeremias falou que por 25 anos ele falou sobre isso. E os profetas avisaram, mas o povo não prestou atenção. E não só isso, como a gente vai perceber que o capítulo 2 de Daniel está falando de coisas ainda para o futuro de Daniel. Coisas que aconteceriam muitos séculos depois dele. E que Deus estava falando: olha, essas coisas vão acontecer no nosso mundo, esses reinos vão passar, essa sucessão de tronos vai acontecer, e um dia chegará o momento em que tudo isso vai acabar. Então, Daniel 2 a gente tem um pedaço da profecia, Daniel 7 a gente tem uma continuidade, a gente tem um capítulo a mais ali no sentido de a profecia de Daniel, ela pega uma parte da história e no capítulo 2. No capítulo 7 ela pega essa parte e amplia mais um pouquinho. No capítulo 8 amplia mais um pouquinho. No capítulo 11 amplia mais ainda. E ela termina a ser contada somente no Apocalipse, 700 anos depois de Daniel. Então, isso aqui é importante. Não só para as coisas que aconteceram para eles naquela época, que já tinham sido anunciadas por Deus, como para as coisas futuras, coisas que hoje nós ainda não vimos acontecer. Amós 3,7 também fala sobre isso. Alguém lê? Né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Parece que travou aí, Rodrigo. Nossa, eu tô falando mutado faz um tempão. Então, É que você. É, acho que a Bruna. A Bruna não falou nada, acho que ela tava me ouvindo aqui, não prestou atenção. É, eu disse que Amós fala mais ou menos a mesma coisa do que Isaías. E depois eu disse que essa história está acontecendo em 603 a.C. Se nós pegarmos o capítulo 1 de Daniel, a gente vai perceber que eles foram levados para a Babilônia em 605 e durante 3 anos eles ficaram estudando até que eles se tornaram os mais sábios da Babilônia. Isso aqui está acontecendo um ano antes da formatura deles entre os sábios da Babilônia. Então, o capítulo 2 está acontecendo antes do final do capítulo 1. Lembra que no final do capítulo 1 ele fala assim: ah, eu nunca vi, eles são super sábios, eles são mais inteligentes do que todos os outros sábios da Babilônia 10 vezes. Se vocês forem ver a história do capítulo 2, como a gente vai ver agora, vocês vão perceber que Nabucodonosor ainda não conhecia Daniel no capítulo 2. Ele vai conhecer Daniel na metade para frente. Então, essa história está acontecendo um pouquinho antes de finalizar o capítulo 1. O capítulo 1 finaliza a história no ano 602 e o capítulo 2 de Daniel, a história acontece no ano 603. Vamos fazer a leitura? Eu acho interessante que a gente possa ler até o verso 35 e depois a gente volta para poder ver verso por verso. Eu acho que eu coloquei aqui até o verso 13. A gente pode seguir até o verso 13, igual eu coloquei aqui no estudo. Eu vou começar lendo o primeiro verso e aí vocês, por favor, vão dando sequência. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo.
Mas se declarardes o sonho e sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: Bem, percebo que queres ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam pode ir, Cindy. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então, beleza, olha, a gente viu o comecinho da história. Nesse comecinho da história, nós percebemos várias coisas interessantes. Primeira coisa, aqui no comecinho, não sei se eu vou colocar aqui. Primeiramente, o rei Nabucodonosor teve esse sonho, e esse sonho foi perturbador. Aqui ainda não falou, mas mais pra frente vai dizer que ele estava pensando no sonho o que seria do futuro. Quais seriam, até quando duraria o meu reino da Babilônia, é o que ele pensava. Até quando minha descendência vai prosperar nesse reino, até quanto isso vai durar. Até quando nós teremos domínio sobre a terra. E aí ele teve esse sonho e acordou sem lembrar o que ele tinha sonhado. Ele lembrava que era importante, ele lembrava que ele ficou com medo, mas ele não lembrava o que era o sonho. Então ele chama os feiticeiros, os encantadores e os magos. Aqui mago, a palavra que aparece é a palavra magoi, que significa sábios. Mas no caso da Babilônia, podiam ser magos de fazer feitiçaria mesmo, como fala ali nos feiticeiros, sabe? Então ele chama esses magos, esses feiticeiros, esses encantadores e fala para eles: vocês têm que me dizer qual foi o meu sonho. Então consultem os deuses e me digam qual foi o meu sonho, porque eu preciso saber o que eu sonhei e qual que é a interpretação desse sonho. Então eles tentaram enrolar ele. Conta pra gente o que você sonhou e a gente dá a interpretação. Então eles tentavam enrolar, porque se ele contasse o que ele tinha sonhado, era fácil eles arrumarem um significado em cima daquilo, ia satisfazer o desejo do rei e pronto. Só que já foi proposital que Deus deu esse sonho para ele de forma que ele não se lembrasse quando ele acordou. Então quando ele acorda, ele não lembra do que tinha sonhado, fica muito irritado com o que os sábios falaram para ele e fala: ou vocês vão me contar ou eu vou matar vocês. E aí eles falam, o que é interessante, que não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. E é verdade, somente Deus podia revelar. E aqui fala também no verso 11, que ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses. Está quase certo, né? Senão Deus. E este não mora com os homens. Então o rei ficou muito enfurecido e fez um decreto mandando matar todos os sábios da Babilônia. Nesse momento, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles faziam parte desses sábios. Eles ainda estavam estudando aqueles 3 anos que eles passariam estudando para poder se tornar aptos a servir o rei. Então é chamado para que matasse. Nabucodonosor chama os seus soldados para que matassem todos os sábios, porque eles estavam tentando enrolar o rei. E aí eles chamam Daniel. Quais são os outros amigos dele? Os nomes hebreus deles. Quem se lembra? Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. Então, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Priscila ainda lembrou na ordem que fala na Bíblia. Verso 14.
Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: Por que tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Olha, o chefe ali que estava procurando as pessoas para pudesse levar para o rei, para que o rei pudesse mandar matá-las, ele tinha alguma amizade com Daniel. Ele explica a situação para Daniel, ele ajuda Daniel. Então, o que mostra que nesse período que Daniel estava ali, nesses 2 anos que ele passou como sábio, ele tinha um bom relacionamento com as pessoas. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Eu acho isso aqui muito legal, pode passar despercebido, mas os sábios da Babilônia pediram mais tempo. Eles pediram, tentaram dar um jeitinho e o rei ficou irredutível. O rei falou que ia matar todos eles e não ia dar tempo para que eles pensassem. E Daniel, quando pede para ele ainda nem era um dos sábios, Nabucodonosor ainda nem conhecia ele. E ele concede tempo para Daniel para que ele pudesse pedir ajuda a Deus, como a gente vai ver daqui a pouco, para que ele interpretasse o sonho. Quem lê pra gente? 17 e outra pessoa leu 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Outra coisa muito legal. Daniel pediu tempo para o rei e ele voltou para o lugar onde ele ficava e ele foi pedir ajuda para os amigos dele, que eram homens fiéis a Deus também. Então eles foram, vamos orar juntos, vamos perseverar aqui, vamos pedir para o nosso Deus para que nós não morramos. E eles pediram misericórdia a Deus. E eu gosto disso aqui, porque mais uma vez, a gente às vezes pode pegar o texto e ler e falar assim, mas Daniel era um profeta, Daniel falava com Deus. E não, essa é a primeira vez que Daniel, pelo menos mencionado na Bíblia, que Daniel vai falar algo com Deus e vai ser respondido. Então eles tinham fé de que Deus poderia fazer. Eles acreditavam no Deus que fez milagres, no Deus que deu profecias, no Deus que cumpriu tudo que ele falou. E eles pensaram, nós estamos numa terra estranha, nós podemos ser mortos, nós somos pessoas fiéis a Deus. Eles se esforçavam para fazer a vontade de Deus. Vamos pedir para Deus que ele tenha misericórdia, para que ele nos revele o sonho. 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Naquela noite, Daniel recebe a revelação através de uma visão, através de um sonho. E aí ele agradece, ele bendiz o Deus do céu. Ele fala, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Olha que legal. Então ele pede para Deus sem saber se Deus ia responder. Eles oram juntos, pedindo misericórdia, e Deus revela o sonho a Daniel. E Daniel logo em seguida faz uma oração agradecendo a Deus pela misericórdia, engrandecendo o nome de Deus, porque Deus revelou para ele o que o rei queria saber e preservou a vida de Daniel e seus amigos. 24 e 25, quem lê pra gente? Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Mais um momento bem legal. Daniel sabia que aqueles sábios eram servos de outros deuses, pessoas idólatras, pessoas contrárias à vontade de Deus, muitas vezes adorando até Satanás. E ele poderia ter permitido com que o rei matasse todos os outros e preservasse apenas ele e seus amigos que sabiam a resposta do sonho, sabiam a interpretação. Mas ele não quis que eles morressem. Alguém tem alguma ideia do motivo pelo qual Daniel não queria que os outros sábios morressem?
talvez para que eles ainda pudessem se converter. E aí, que alguém concorda com a Bruna? Fazia sentido que Daniel quisesse que os outros sábios conhecessem a verdade, conhecessem o Evangelho, que eles pudessem se converter ao Deus verdadeiro? Eu acho que sim, eu acho que ele queria que eles enxergassem o poder de Deus revelado. E eu acho até que deve ter gente que se converteu, mas que a gente não sabe, né? É bem possível. É bem provável que alguns tenham se convertido, sim. Como a gente falou, na Eu história do nascimento de acredito, Jesus. eu acredito que ele queria dar uma oportunidade a eles de ver o que Deus ia fazer, né? Porque ia dar para ele, Daniel, a revelação, e aí eles poderiam ver o que Deus ia fazer, e talvez tivesse oportunidade para se converter. Sim, com certeza. Talvez seja por isso. Eu acho que é mais ou menos como aconteceu lá nas pragas do Egito, né? Aqueles Exato. milagres, aquelas pragas, eram para que o faraó também visse, né, o poder de Deus. E que fosse justamente para ir contra os ídolos, né, do faraó ali, né, com os deuses Sim. do Egito. E a mesma coisa, acho que a história aí se repetiu, né? E era para ser provado, né, o poder de Deus e a questão da idolatria também, quem era o Deus verdadeiro. Ótimo. Eu também tenho certeza disso. A Bruna tem mais alguma coisa? E no Egito a gente sabe que várias pessoas se converteram, né? Saíram com o povo de Israel quando Milhares de eles pessoas. saíram do Egito, né? Sim. A Juliana ia falar alguma coisa? Não, falar que a Adriana falou sobre Faraó, né? Comparando assim com Faraó, ele não se converteu, né? A Bíblia fala que Deus endureceu o coração dele, mas Nabucodonosor vai se converter no final, né? De tudo, né? Ele vai se converter. Então é legal isso aí de pensar. Ele queria evangelizar as pessoas. Ele queria que todos conhecessem o Deus maravilhoso que ele conhecia e daria chance para eles. É interessante que muitos desses aqui provavelmente foram os mesmos que perseguiram ele lá na frente, naquela história da cova dos leões. Mas mesmo assim, Daniel fez a parte dele e a gente sabe que isso deu resultados. Como eu falei mais cedo, quando a gente vê a história do nascimento de Jesus, os reis magos que vieram do Oriente, provavelmente eram homens que conheceram essas histórias através de Daniel. E aí o Arioque leva Daniel até a presença do rei. E aí Daniel vai conversar com o rei Nabucodonosor. Quem lê pra gente? 26, 27 e 28. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e sua interpretação? Aí Daniel responde assim: Eu vou te falar porque eu sou poderoso e Deus me honrou e eu sou o profeta de Deus e eu falo tudo. A minha boca é a boca de Deus, não é isso que ele falou? Quem leu 27? Respondeu Daniel, na presença do rei, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Então ninguém aqui, Nabucodonosor, pode revelar isso para você. Mas no 28 ele diz: Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Não é que eu sei e vou te revelar, não. O meu Deus sabe e o meu Deus me revelou esse mistério. Pois ele quer fazer ao rei saber o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no teu leito são estas. Então agora ele vai começar a revelar para Nabucodonosor qual foi o sonho, que Nabucodonosor não lembrava. Mas à medida que Daniel vai contando, ele vai se lembrando. 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Nabucodonosor se questionava sobre até quando o reino dele duraria, até quando a Babilônia seria a nação mais poderosa da terra. E Deus vem revelar para ele: olha, tem um tempo determinado. E o teu reino não vai durar para sempre, como você imagina. Verso 30. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes,
mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendessem as cogitações da tua mente. Olha a humildade dele. Ele não queria ter glórias de maneira nenhuma, ele queria o tempo inteiro mostrar que isso era algo que vinha de um ser superior, do nosso Deus Altíssimo. Então é muito diferente do que a gente vê muito por aí, de pessoas que querem se engrandecer como se elas fossem muito especiais, mas na verdade quem tem que ser engrandecido é o nome de Deus, como Daniel fez. Quem continua, por favor? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Então ele viu uma grande estátua. Deixa eu ver aqui, ó. É mais assim, né, que a gente tem que imaginar essa grande estátua. E ela era dividida em várias partes, como ele vai falar a partir do verso 32. A cabeça era de fino ouro, os peitos e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Então, olhando a primeira imagem que a gente tem aqui, uma grande imagem de uma grande estátua. E essa estátua tinha a cabeça, o peito, o quadril, as pernas e os pés de materiais diferentes. A cabeça era de quê? De ouro, Ouro, De ouro. Ouro, O peito era de prata, 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 prata. O ventre, o quadril dele, de de bronze, 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 bronze. As pernas, de ferro, ferro, de ferro. E os pés, ferro de barro. misturado com barro. aqui ferro com fala barro. pés e artelhos. É a mesma coisa que dizer os pés e os dedos. Então, essa estátua, a gente vai ver depois, né? A gente já estudou isso aqui, é uma revisão, mas a gente vai ver depois que essa grande estátua que foi mostrada para Nabucodonosor dessa forma, depois vai ser mostrada para Daniel através de animais. E cada parte aqui, como a gente vai ver, corresponde a um reino. Verso 36 é quando Daniel começa a interpretar o significado do sonho. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. 37, quem lê? Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Aqui temos um ponto muito interessante. Tu, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Só que a gente vai perceber que Nabucodonosor não é a cabeça de ouro, não é ele em si, mas é o reino dele. É o que a gente percebe em Daniel 7, Daniel 8, Apocalipse 13. Os reis, eles fazem parte desses reinos maiores. Se nós formos analisar a história da Babilônia, a Babilônia não surge com Nabucodonosor. A Babilônia surge com o pai dele, Nabopolassar. Depois vem Nabucodonosor. Depois o filho dele, Amel-Marduk. Depois o reino vai para Nabonido. E Nabonido deixa o filho dele, que é neto de Nabucodonosor, Belsazar, como regente durante muito tempo. Então o reino da Babilônia começa antes de Nabucodonosor e termina depois dele. Então, se nós analisarmos com mais detalhes, tu, ó rei, é a cabeça de ouro, a Babilônia, Nabucodonosor, o teu reino, é a cabeça de ouro. Nós percebemos isso com o decorrer dos capítulos. Aqui não fica tão claro. 39. e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Olha, Nabucodonosor, teu reino é a cabeça de ouro. E você pode perceber que o peito depois é de prata. Por quê? Porque o teu reino
vai cair para outro reino, inferior ao teu. Inferior não em tamanho nem em poder, mas inferior em glória, em beleza também. O reino da Babilônia é menor do que o reino da Medo-Pérsia, mas ele foi um dos reinos mais gloriosos do mundo. Então ele falou: Nabucodonosor, o teu reino vai cair e vai passar para outro povo. E esse povo vai ser um povo poderoso. Verso 40. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra, e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, olha, o reino que dominar o teu reino, Nabucodonosor, ainda vai cair para outro reino. Então, nós temos aqui o rei da cabeça de ouro, nós temos o reino de prata, nós temos o reino de bronze e agora o reino de ferro. 41. Agora o 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Então ele falou assim, ó, ainda vai ter outro reino depois, que são os pés e os artelhos, os pés e os dedos. Quantos dedos nós temos, uma pessoa normal tem nos pés? 10, né? 10 dedos. Então ele está falando assim, vai ter um momento em que vai ser dividido esse reino em 10 partes. Depois em Daniel 7 vai falar que é o animal terrível que tinha 10 chifres, é a mesma coisa. Então haveria um reino, esse reino seria dividido e esse reino se dividiria em 10. E falou assim, em parte esse reino será forte como ferro, em parte esse reino será como barro. Então vão ter reinos fortes e reinos fracos. O 42, quem quer ler? Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Então vai ter parte forte, vai ter parte fraca. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Esses 10 reinos vão se dividir. Vão ter reis desses reinos que vão tentar se unir e vão tentar unificar novamente esses 10 como se fosse um só. Mas não vai dar certo, porque o ferro não se mistura com o barro, e esses reinos não vão conseguir se juntar de novo. E é interessante que a gente vai ver daqui a pouco. Esses reinos tentam se unir até hoje. Essa história foi contada no ano 603 a.C. Hoje ainda tentam se unificar e não conseguem. A cabeça de ouro simbolizava qual reino? Babilônia. Babilônia. A Babilônia durou de 605 até 539, nessa parte da história. A Babilônia ela se torna um reino em 626 a.C., mas a história que a gente está acompanhando aqui, né, desde a chegada de Daniel, ela começa em 605. O peito de prata é o reino que conquista o reino da Babilônia. Então a gente tem que fazer o que para entender quem é o peito de prata? Nós temos que olhar na história humana qual foi o reino responsável por destruir a Babilônia e conquistar a Babilônia. Esse reino é o peito de prata. E a gente pega essa história, a gente confirma ela em Daniel 7 e confirma ela em Daniel 8. Por enquanto a gente vai ficar só nisso, mas depois a gente tem mais detalhes. Quem é o reino que conquista o reino da Babilônia? Rodrigo, Pode falar. por que começa em 605 e termina em 539? Aqui, o Israel, a Babilônia, ela era como se fosse um... Eu entendi. A Babilônia, ela fazia parte de um pedacinho do reino da Síria. Em 625, o Nabopolassar, em 626 a.C., o Nabopolassar, que é o pai de Nabucodonosor, ele se torna independente e cria o reino da Babilônia, certo? Em 605 é quando começa a história do livro de Daniel. E 539 é o ano que a Babilônia é conquistada pelo próximo reino. A Babilônia ela foi um reino de 626 até 539, e aí ela foi destruída e conquistada por outros povos. Questão de poder. Ô, Rodrigo, Oi. outra coisa também, ô Israel, é que antes Ô, de mano, pera aí, mano. é Ô, contado Rodrigo.
a contagem do maior para o menor, entendeu? Ah, tá. A Bruna tá falando por que é do número grande pro pequeno, é isso, né? É Isso isso que eu que eu tava acho que ele não perguntando, Ah, entendeu, André. tá. entendeu? Eu não tinha entendido Isso que a que eu tava pergunta era perguntando. essa. Desculpa. É que o tempo antes de Cristo, quanto maior o número, mais longe para trás. É o contrário do que a gente pega hoje. Então a gente pensa assim, 10 antes de Cristo é mais pro passado do que 2 antes de Cristo, entendeu? É como se você pegasse Marco 0, né? você pega o nascimento, seria o nascimento de Jesus, mas Ah, eles erraram na conta, aqui, mas você ó. imagina assim, Ó, 10 anos antes de Cristo, aconteceu 10 anos antes de Jesus nascer. 5 anos antes de Cristo, aconteceu 5 anos antes de Jesus nascer, entende? entendi, Rodrigo. O tempo vai ser sempre o número maior para o número menor. É como se ali é Cristo sendo o marco, né? Então, tudo começa em Cristo. Então, antes dele ou depois dele a contagem. Fica estranho, às vezes faz confusão. Fica. Mas é isso aí. A gente sempre vai pensar. A história de Daniel começou no ano 605 e cada ano foi passando, o número vai diminuindo. Até chegar no ano 1 a.C. e 1 depois de Cristo. Não tem ano zero. Mas é interessante que o ano seria o ano 1 da era cristã. A gente imagina que seria no ano que Jesus nasceu, mas eles erraram na conta. Por exemplo, Jesus se batizou com 30 anos de idade, mas o ano do batismo de Jesus é o ano 27. Jesus morreu com 33 anos, mas o ano que ele morreu é o ano 31. É interessante que eles erraram. Beleza, quem conquistou a Babilônia? Foi a Medo-Persa. A Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia conquista a Babilônia no dia 12 de outubro de 539 e se torna o reino mais poderoso. Ela pega o território que era da Babilônia, incorpora com o território dela que já era muito grande e vira um reino muito poderoso. A gente vai falar mais sobre isso no estudo do Daniel 7. Depois a Medo-Pérsia cai para outro reino. Quem que é o reino que destrói a Medo-Pérsia? A Grécia. A Grécia. Aqui é o reino de Alexandre o Grande. No ano 331, eles destroem a Babilônia e o reino deles dura até 168. Depois a Grécia cai para outro reino. A gente sabe que tem mais coisas nesse meio tempo, mas isso aqui é a versão resumida, né? Quem que é o reino das pernas de ferro que destrói o reino da Grécia? Esse é Roma. 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 E é o reino que dominava na época de Jesus. Então olha só, aqui a história na Babilônia começou em 605. 600 anos depois, na época que Jesus nasceu, o reino que dominava era justamente o reino de Roma. E depois da época de Jesus, Roma cai. E ela não cai para um outro reino como os anteriores. Os anteriores sempre caíam, um reino caía para um reino maior. Um reino caía para outro reino maior. E o reino de Roma não caiu para um reino maior. Mas aconteceu algo diferente com ele. O que aconteceu? Os 10 Dividiu países no da Europa. mapa, não foi? Não, 10. 10. Você lembra? São 10 dedos nos pés. Significa que o reino se dividiu em quantos reinos? 10 reinos. Em 10 na Europa, né? Isso. A Europa começou como 10 tribos, 10 reinos. Hoje é muito mais de 10. Mas ele surgiu dessa forma. Depois houve várias divisões. E é isso aqui que ele fala. Vocês tentarão se unir mediante casamento, mas não vai funcionar. E os reis da Europa fizeram isso por muito tempo. Era o rei da França que casava filho com o filho do rei da Inglaterra e vice-versa. A Alemanha, a França, a Itália, todos esses países tentaram se unificar para tentar fazer um grande país de novo. A gente pega a história de Hitler, ele tentou fazer isso. A gente pega a história de Napoleão, ele tentou fazer isso. A gente pega essa sequência, por exemplo, de União Europeia e todas essas demais coisas. Eles tentaram unificar, mas nunca conseguiram. E a Bíblia diz que eles não vão conseguir. Aí por isso que você pôs os pés da estátua sem dedo, né, Rodrigo? É tudo unificado. É que ele tá de meia, Ju. Tá de meia. Aquela meia de lã. Vamos lá, pessoal. 44 e 45. Alguém lê pra gente, por favor. Que tem algo que acontece. O sonho não acaba nos pés da estátua, mas ele vê uma pedra, lembram? Verdade. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo.
esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aí, ô Israel, agora eu quero saber. Aqui está dizendo que vai ter um reino, depois desses reinos, que é um reino que vai durar para sempre. Qual que é esse reino que vai durar para sempre? Reino de Deus, né? Opa, o menino esperto aí, Bruno. Aqui a pedra cortada sem auxílio de mãos, que fala no verso 45. Como viste que o monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos significa o quê? A volta de Jesus. E sem auxílio de mãos porque Jesus vai voltar, quer nós queiramos ou não. Não depende da nossa vontade. Ele vai voltar um dia. E quando ele voltar, esse reino vai destruir todos os reinos da terra e ele vai ser um reino que vai durar para todo sempre. É aquela pedra que vira uma grande montanha que dura para sempre. Então essa pedra é a volta de Jesus e o reino eterno de Deus. A gente percebe que aqui fala até a divisão da Europa e já fala da volta de Jesus. Em Daniel 7 ele vai falar o que acontece entre esse momento da divisão em 10 e a volta de Jesus. E Daniel 8 vai expandir um pouquinho mais, e Apocalipse 13 vai expandir mais ainda. É Apocalipse 13 que conta a história completa. Então aqui temos o quadro todo. Cabeça de ouro, Babilônia. Peito de prata, Medo-Pérsia. Ventre de bronze, Grécia. Pernas de ferro, Roma. Pés de ferro e de barro, Europa dividida. E depois disso, volta de Jesus e o reino eterno de Cristo. 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse uma oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e é o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Nenhum dos deuses da Babilônia pôde, nenhum dos feiticeiros, encantadores e sábios pôde, mas o Deus verdadeiro, que deu o sonho para Nabucodonosor, revelou para ele o que ia acontecer nos últimos dias. E Nabucodonosor ficou impressionado com aquilo e falou: esse sim, Daniel, teu Deus é o maior dos deuses. E é interessante que isso acontece, mas a gente vai ver aqui no capítulo 2, no capítulo 3, pouco depois disso aí, ele já não está mais tão satisfeito com o que Deus revelou para ele, né? 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E aí, um ano depois, Daniel se forma como os sábios, e ele era 10 vezes mais sábio do que todos os outros. E Nabucodonosor, através do que Deus fez com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, honra aqueles homens que foram servos fiéis e coloca eles em posições de destaque na Babilônia, para que eles pudessem fazer também prosperar a verdade de Deus naquele mundo. Porque eles eram homens fiéis e eles eram homens que não se dobravam à maioria, nem se dobravam o que era conveniente. Eles faziam o que era certo acima de todas as coisas. E eles foram pregações vivas naquele momento, naquele período tão difícil da Babilônia. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? A gente já entra no capítulo 3. Até aqui tá tranquilo. Tranquilo, né? Esses dois capítulos são bem simples. O capítulo 3 é mais simples ainda. Daniel 3. A gente vai lendo e conversando no meio do caminho. Isso aqui, a gente não sabe quantos anos depois da história do capítulo 2 aconteceu. Mas eu creio que não foi muito tempo. Aqui Daniel, os amigos dele já estavam estabelecidos como governadores da Babilônia. Eles eram figuras importantes. E o mesmo Nabucodonosor que falou: o teu Deus, Daniel, é o Deus verdadeiro, ele revela o futuro, já não está mais tão satisfeito assim com o futuro que foi revelado. Porque ele começou a pensar assim: o meu reino é poderosíssimo. Que história é essa de que meu reino vai passar para outro reino? Que história é essa que a cabeça de prata vai virar um peito de prata, a cabeça de ouro vai virar um peito de prata? Isso não vai acontecer nunca. Então ele decide fazer uma grande estátua. E essa estátua era igual à estátua que ele viu no sonho, só que ela era inteira de ouro. O que ele queria dizer? O meu reino vai durar para sempre. Da cabeça aos pés é o reino da Babilônia. Esse Deus de Daniel que revelou o futuro, esse futuro que ele revelou não vai acontecer, porque a minha palavra é superior à palavra de Deus. E a história começa assim. E o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia.
60 côvados de altura e 6 de largura, dá mais ou menos 30 metros de altura e 3 metros de largura. É uma estátua bem grande. Quem leu 2? E depois alguém leu 3, por favor. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Beleza, não tem nem muito o que explicar, né? Fiz uma imagem e agora vocês vão adorar essa minha imagem. Quando as pessoas chegassem até a imagem e adorassem a imagem, o que elas estariam dizendo? Primeiramente, que a palavra de Nabucodonosor ela é superior à palavra de Deus. E segundo, estavam descumprindo o mandamento de Deus que tinha falado, não adorem imagens e escultura. Então eles estariam quebrando a lei de Deus e eles ainda estariam dizendo que a palavra de Nabucodonosor era superior à palavra de Deus. 4, 5 e 6. Alguém leu 4, eu leio 5 e alguém leu 6, pode ser? Nisto, o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vocês vão se dobrar, vocês vão se ajoelhar, vão se prostrar e vão adorar a imagem de ouro que Nabucodonosor levantou. Quando eles fizessem isso, o que estariam fazendo? Estariam dizendo que a palavra de Nabucodonosor está acima da palavra de Deus. Verso 6 agora. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Quem não aceitar a adoração à imagem que eu mandei e que não disser que minha palavra é superior à palavra de Deus, vai ser morto. 7. Portanto, quando todos os povos dar Acabou que falhou muito o que você falou, Israel. Deu alguma interferência, não sei se da internet ou do som, mas falhou bastante. Eu vou. Tá dando bastante interferência no teu som. Eu mutei o microfone seu aqui pra não, por causa do barulho que tava fazendo. Mas eu vou ler essa parte então porque ficou difícil de entender. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Dentre essas pessoas que se ajoelharam para dobrar e se dobraram diante da imagem de Nabucodonosor, certamente haviam vários dos companheiros de Daniel que foram levados junto com ele para a Babilônia, vários judeus que serviam ao Deus verdadeiro, que na verdade deveriam servir ao Deus verdadeiro. E havia vários governadores, havia vários povos conquistados pela Babilônia. Todas aquelas pessoas se dobraram e fizeram o que o rei tinha mandado. Mas alguns foram diferentes, alguns foram fiéis e foram firmes. Nós não sabemos por que Daniel não estava aqui. Talvez Daniel estivesse em algum trabalho para o rei, em algum outro lugar distante. Talvez até o próprio rei tenha mandado ele para esse lugar distante, pensando: Daniel é um homem fiel, Daniel é um homem que não volta atrás. E ele gostava tanto de Daniel que ele preferia que Daniel não estivesse lá para que não corresse o risco dele morrer. Não sabemos, talvez possa ter sido algo assim. Mas existiam outros homens que estavam lá e que foram fiéis. Então, verso 8 e 9.
Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Então, alguns judeus não se ajoelharam. Engraçado. Da maioria se ajoelhou, mas tiveram 3 que se destacaram ali por não terem se ajoelhado. E aí, rapidamente, aqueles lá, muitos que provavelmente foram salvos por Daniel e seus amigos anteriormente, que não permitiram que os sábios fossem mortos, chegaram ainda a falar para Nabucodonosor: tem alguns homens judeus que não se ajoelharam. Eles... A Bruna está falando que eles certamente se destacaram lá no meio. Todo mundo ajoelhado e aqueles 3 homens em pé. Aí eles falaram para o rei: tu, ó rei, baixasse o decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 homens não se ajoelharam, ó rei. Esses homens não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem. Olha só, eles foram colocados para ser servos do rei Nabucodonosor. Aprenderam sobre os deuses da Babilônia no capítulo 1. E aqui está falando, eles não servem aos seus deuses. Não adoram a imagem que você levantou. Eles não acham que a tua palavra vale mais do que a palavra de Deus. E eles não se ajoelharam, não têm medo da morte. Verso 13 agora. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Nabucodonosor sabia que eles eram amigos de Daniel. Sabiam que eram homens importantes para o reino da Babilônia, porque eles levavam as coisas a sério, eles eram homens íntegros, homens justos e homens fiéis a Deus. E ele chegou para eles e falou assim: olha, o que está acontecendo? Por que vocês não se ajoelharam? E ele fala, no verso 14, falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Ele deu outra chance para eles. Olha, vocês não ouviram? Vocês não prestaram atenção? Quando tocarem os instrumentos, vocês devem se curvar. Porque senão vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. E aí vem a parte principal para mim aqui. E Nabucodonosor ainda é arrogante, porque o mesmo Deus que ele falou: nossa, o teu Deus é o Deus dos deuses que revela os mistérios, agora ele fala: e quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Então, pouco antes, o teu Deus é o Deus maravilhoso, o Deus dos deuses, o mais poderoso de todos. Agora está falando, além da minha palavra ser acima da palavra de Deus, porque meu reino vai durar para sempre, eu quero ver esse Deus livrar vocês das minhas mãos. Eu quero ver esse Deus tirar vocês vivos da fornalha de fogo ardente. E a resposta dos 3 é a resposta mais maravilhosa possível. Eles não sabiam se Deus ia salvá-los. Eles não sabiam se a fidelidade deles ia levar eles para a morte ou ia levar eles para esse caminho maravilhoso que aconteceu. Eles estavam dispostos a morrer. Para eles era melhor morrer dessa forma terrível do que descumprir a vontade de Deus. Então eles respondem, Sadraque, Mesaque e Abednego, ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Com o que eles não precisam responder? Quem é o Deus que poderá livrar eles? Eles sabiam que o Deus deles era poderosíssimo. Eles sabiam que o Deus deles fazia milagres e fez muitos milagres durante todos os tempos. Eles falam assim: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você nem adianta você tocar os instrumentos de novo. Nós não vamos nos ajoelhar. E se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser livrar a gente da fornalha de fogo, ele tem poder para isso, ele vai fazer. Mas se ele não fizer, Nabucodonosor, não importa. Nós podemos morrer, mas nós morreremos fiéis ao nosso Deus. Porque ele pode fazer o milagre, como ele pode não fazer. A palavra dele, ela se cumpre, o teu reino vai cair. E o... Oi?
Em relação ao que você está falando aí, foi uma atitude muito bonita deles, né? Porque o que eles falaram? Eles estavam dispostos a morrer ali, né? E Deus, pela infinita misericórdia dele, Deus livrou eles. Mas em outros casos, Deus não livrou, como nós conhecemos na Bíblia, né? Foi o que ele falou, se Deus quiser, por exemplo, João Batista, Deus não livrou, né? Os cristãos lá no Coliseu de Roma, que eram comida pelos leões, Deus não livrou. Então, eu achei muito. É uma decisão assim que nós temos que tomar por exemplo, né? Independente do que aconteça na nossa vida, nós temos que permanecer fiéis a Deus, a Cristo, né? Eles não sabiam, né, se Deus ia fazer ou não ia fazer. E a gente pega, você falou de alguns exemplos aí, a gente pega o João Batista. Fala que é um dos maiores profetas que o mundo já viu. Aquele que anunciou a chegada do Messias foi preso e decapitado. O próprio Jesus. Deus tem um propósito para todas as coisas. A Bruna está falando, o próprio Jesus não foi livrado da cruz. Então, Deus às vezes tem um propósito maior para essas coisas. E nem tudo vai acontecer de acordo com o que a gente imagina. Mas sempre tem um propósito de Deus para tudo. Aqui eles não sabiam se Deus ia livrá-los, mas eles confiavam que ele poderia se quisesse. E eles foram firmes. Aqui eu diria que eu acho que foi a oração mais difícil que eu já fiz na minha vida. Aconteceu 2 vezes. Quando minha mãe estava para operar, a gente, da primeira vez, depois da segunda vez de novo também, nós sabíamos que a gente não sabia o que ia acontecer. A gente tinha fé de que ia dar tudo certo. Deus tem um propósito para todas as coisas. Nós não sabíamos por que ela ia fazer a operação, não sabíamos por que ia fazer tão longe. Nós não sabemos por que durou tanto tempo que ela ficou lá internada, esse tempo com a infecção. Nós não sabemos por que essas coisas aconteceram, mas tudo tem um propósito, certo? A gente sabe que o nosso Deus, ele não faz nada por acaso. Mas nós oramos, eu e minha mãe, meu pai, o Gabriel, a Marina, a Bruna, nós oramos juntos. E na nossa oração nós pedimos para Deus, para que fosse feita a vontade dele, para que se fosse da vontade dele que minha mãe fosse curada e que ela voltasse para a gente, que é o que a gente mais queria, se ele quisesse que isso acontecesse, isso ia acontecer. Mas nós confiávamos que mesmo se não fosse do jeito que a gente queria, tinha um propósito superior para isso. Nós não sabíamos qual é esse propósito. Hoje eu estou enxergando, graças a Deus eu tenho enxergado esse propósito. Infelizmente ela não voltou. Infelizmente ela faz uma falta enorme pra gente. Mas nós sabemos que Deus tem um propósito maior para todas as coisas. E hoje, minha irmã está fazendo estudo bíblico com a gente que ela não fazia antes. Quem sabe se minha mãe tivesse voltado, se minha irmã estaria aqui agora, sabe? Hoje ela não está participando, né? Mas tem participado frequentemente. A médica que ela conheceu lá, que ela fez uma amizade muito grande com meu pai, Gabriela, com meu pai e com a minha mãe, tem feito os estudos com a gente também. Quem sabe se estaria hoje se não tivesse acontecido da forma que aconteceu. Então, as coisas, elas têm um propósito para acontecer. Sim. As coisas, elas têm um tempo que às vezes a gente não entende, tem um propósito que às vezes a gente não entende. Eu estou começando a enxergar isso, graças a Deus, sabe? Fico muito feliz por isso. E eu penso que se Deus chegasse para minha mãe e falasse para ela assim, olha, você não vai voltar para casa agora, mas na vida eterna você vai reencontrar com a tua filha que hoje está longe de mim, eu tenho certeza que minha mãe diria que valeu a pena. E eu penso que muitas vezes a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus. E a gente tem que pensar que a vontade de Deus ela sempre é melhor. Então muitas vezes a gente pode pensar, aconteceu tal coisa, eu não entendo por que aconteceu, mas tem um propósito para todas as coisas. E Deus quer a nossa salvação e a salvação das pessoas que nós amamos. E graças a Deus eu fico muito feliz porque eu sei que minha mãe, nos últimos anos, se entregou para Deus de todas as formas que ela podia. Ela teve uma transformação inacreditável, ela vivia falando de Deus, eu só sabia pensar nisso. Toda vez que eu encontrava com ela, a gente ficava pensando em coisas e falando sobre Deus e era maravilhoso. E eu penso, olha que presente que eu tenho de saber, eu tenho certeza absoluta da salvação dela. Agora é que eu penso, nós temos que correr atrás para poder reencontrar com ela um dia. E foi uma resposta que eles deram para Nabucodonosor, mas é praticamente uma oração. Eu acho que a gente tem que pensar isso muito nas nossas vidas, em tudo que nós vamos fazer. Às vezes nós abrimos mão de princípios de Deus para coisas muito pequenas.
coisa, ninguém tá vendo, ninguém se importa, eu vou fazer isso aqui agora. Mas eles estavam dispostos a morrer por isso. Eu acho que a gente tem que ter essa firmeza que eles também tinham, para que nós possamos estar preparados para as coisas que vão acontecer. Eu creio fielmente que nós estamos vivendo os últimos momentos dessa terra, que logo as coisas vão acontecer e vão se desenvolver da forma como a gente vê que está escrito no Apocalipse. E se hoje nós não estamos dispostos a viver esses princípios de Deus, nós não estamos dispostos a mudar, nós não vamos estar dispostos no momento da perseguição. Eles ali só foram fortes e foram firmes naquele momento ali, na cara da morte, porque eles foram firmes durante todos os momentos da vida deles. Então é uma coisa para a gente poder refletir. Ô Juliano, você ia falar alguma coisa? Pode falar, por favor. Eu mutei porque estava fazendo barulho. Tá, sabe o que eu ia falar para você? Que eu não tô falando para você porque eu tô aqui, não. Mas o velório da sua mãe, eu senti muita presença de Deus lá. Nossa, foi uma coisa assim diferenciada, sabe? Então, tenho certeza que aquilo ali, Deus estava no controle, foi da vontade dele. Então, você fica com o seu coração em paz, né? Porque senti muita presença de Deus. Foi uma coisa assim que me marcou muito, sabe? Eu acho que Deus estava ali, as palavras, as orações. Foi tudo muito bonito, entendeu? Então, acho que foi da vontade de Deus mesmo, ela descansar no Senhor, né? E a gente tem que aprender, né? Aceitar a vontade do Senhor e viver em paz, né? Eu assim, foi um funeral muito, muito bonito, muito emocionante mesmo nesse sentido. E eu penso ali, Juliana, que muitas pessoas que estavam ali, talvez possa ser a única chance que elas vão ter a vida toda de ouvir o que elas ouviram naquele momento. E quem sabe mais gente ali possa ter sido tocada, a gente nem imagina, né? E possa, assim como a gente viu ali, Deus queria que aqueles sábios da Babilônia se convertessem, que as pessoas que estavam longe dele se convertessem. Muitos provavelmente se converteram, né? Quem sabe possa ter um impacto ainda maior. Mas eu fico pensando, né? Se Deus quiser tudo der certo, que nós todos consigamos chegar lá no dia. E eu fico imaginando minha mãe, né? Que ela partiu sem saber da minha irmã. Minha irmã não queria saber. Hoje minha irmã está querendo saber. E imagina que maravilha ela poder encontrar minha irmã lá, minha sobrinha e quem sabe quantos outros aí, né? Que é uma corrente, né? Cada um vai passando para outro e eu penso muito nisso. E toda vez que eu vejo esse estudo de Daniel, depois do que aconteceu, eu sempre lembro da nossa oração, que foi o que nós pedimos, que fosse feita a vontade dele acima da nossa, porque nós queríamos que ela voltasse. Mas as consequências dela não ter voltado podem impactar na salvação de muitas outras pessoas. E se Deus quiser, vão. Alguém lê pra gente 19 e continuação? Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Então, além de jogar os 3 na fornalha, ele ainda fez com que a fornalha ficasse ainda mais quente do que ela já era. 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. É interessante que ele detalha bem, né? Que eles foram lançados com todas as roupas dele e deles e amarrados ainda. 22. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a fornalha estava tão quente que os homens que foram tacar os 3 amigos de Daniel lá dentro morreram. A esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu prefiro Ananias, Misael e Azarias, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Que é lindo, né?
Tornou ele, disse, então Nabucodonosor fala, mas eu estou vendo 4 homens, e não 3 homens amarrados, mas 4 homens soltos, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Filho dos deuses, nós sabemos que não é filho dos deuses. É o próprio Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus, nosso Salvador, que se apresentou na fornalha junto com os 3 homens fiéis, que preservou a vida deles. E a história continua com Nabucodonosor falando, então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Quem é o Deus que poderá livrar você das minhas mãos? O nosso Deus é tão maravilhoso que não só livrou, como foi pessoalmente livrar. E Nabucodonosor continua, não quiseram cumprir a palavra do rei. Deus livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo, preferindo a morte, do que a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Mais uma vez, o Deus de Daniel, o Deus de Ananias, Misael, Azarias, é o Deus verdadeiro. Ele está acima de todos os outros deuses. E impressionantemente, mais para frente, no capítulo 4, ele mais uma vez, ele age de forma contrária a Deus de novo, né? Nabucodonosor teve muitos altos e baixos. Ele acreditava quando via os milagres e logo, pouco tempo depois, ele esquecia. E como muitas pessoas fazem hoje. Mas tudo dá a entender que no final da vida dele, ele ainda terminou a vida como um servo de Deus. Nós temos que ser firmes, pessoal. Nós não podemos nos dobrar para qualquer coisa, para qualquer princípio. Não é qualquer princípio, não podemos negociar com as coisas de Deus. Elas são muito sérias. É a nossa vida eterna que está em jogo. E esse mesmo Deus que fez esse milagre com eles para poder mostrar que a fidelidade deles valia a pena, ele também pode fazer nas nossas vidas. A gente às vezes não percebe. Mas nós temos que ser firmes, nós temos que nos adequar com a vontade de Deus. Nós temos que viver de acordo com o que Ele pede pra gente. Porque Ele faz de tudo o que Ele está ao alcance dele para nossa salvação. E a única coisa que nós precisamos realmente é confiar nele. É nos dobrar à vontade dele. E é fé, né? É a fé que esses homens tinham. É o que nós temos que orar para que nós tenhamos também. Porque quanto mais nós nos aproximarmos do fim, mais difícil vai ser. E o que eu não estou disposto a fazer agora, eu não vou estar disposto a fazer depois. Pessoal, é isso aqui, né? O estudo de hoje foi mais rápido, mais simples. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Por favor. Que você falou aí, né? A gente tem que ser fiel a Deus, né? E, assim, o que mais a gente deve ter no coração é ser fiel nas coisas pequenas, para depois ser fiel nas coisas grandes, né? Porque Daniel ali, ele era uma coisa muito grande, né? Ser jogado na fornalha. Mas lá atrás ele já tinha sido fiel em outras coisas, né? Então a gente precisa começar ser fiel nas pequenas coisas, como a Bíblia fala, né? Como Jesus disse, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, assim, a gente não vai aguentar se não for fiel. Coisinhas pequenininhas, né? Que às vezes a gente deixa, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem nada a ver.
né? Coisa boba, mas é aí que acho que o diabo trabalha muito nisso, né? Aí ele faz a gente ir na grande, então nem se fala, né? A Bruna falou aqui que é igual tentar Adão e Eva ao fruto, uma coisa tão pequenininha, né? Tão banal. É verdade. A gente precisa ser Então, detalhista, as né, coisas, com as coisas de Deus, é assim. ô Rodrigo, os pecados grandes, as pessoas prestam atenção. Nos pequenininhos, muitas das vezes deixa passar. Por isso que a Bíblia fala que as raposinhas é que causam uma ovinha. É aqueles pecadinhos que a gente muitas das vezes passa batido, né? Mas que não existe pecadinho, pecadão, né? Pecado é pecado todo tempo. E é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, É. porque muitas das vezes aí a gente se perde nisso aí. A gente vai negociando um princípio pequeno aqui, um princípio pequeno ali, e daqui a pouco as coisas grandes vão ficando cada vez mais naturais, né? E a gente precisa, às vezes, também entender, né, Rodrigo, que a vida, o caminho, ele é estreito, né? Se está muito fácil, se está conveniente, tem alguma coisa errada. O caminho que leva para o céu, ele é apertado. É uma vida que você sacrifica muitas coisas. Então, é assim que é, né? Imagina, é só pensar na vida de Jesus, dos apóstolos, de Daniel, de tantos outros homens. É uma vida, assim, de abnegação. A gente está sempre subjugando o eu, sempre sacrificando. Não é fácil, né? Porque a gente vai ganhar a vida eterna, né? Então, assim, não é qualquer coisa. Então, é uma coisa que a gente precisa se esforçar. Claro que é um esforço de escolha, de decisão, né? Não é uma escolha de fazer a coisa certa, porque sozinhos a gente não consegue, mas a gente precisa escolher, né? A gente precisa escolher o que é correto, porque aí o restante é Deus é que faz, né? Porque não é nem o restante, é o principal, né? Você tocou num ponto aí. É, ali, os amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente. A parte que eles precisavam fazer era o quê? Era que eles fossem fiéis. Eles foram fiéis. Eles não tinham chance nenhuma contra as chamas. Mas a parte que era impossível para eles, Deus fez. A parte que era possível para eles, eles tinham que fazer. É a mesma coisa hoje, né? E o detalhe que foi esquentado 7 vezes mais, né? 7 vezes mais. Ou seja, é para provar mesmo o poder de Deus, igual lá quando foi com Elias, que lá no altar pediu para jogar água em volta, para não ter dúvida nenhuma É, do poder de Deus, né? é verdade. E eu gosto daquele detalhe das roupas. Ah, e foram jogados com as suas roupas, seus chapéus e tudo mais, pra mostrar que nem aquilo se queimou. Só queimou as amarras, né? Foi muito bonito esse tempo, né? Eu também gosto muito. Essa é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. Curtinha, facinho de entender e com lições gigantescas. Foi, Bruno? Então, pessoal, por hoje é isso. Agradeço pela presença de todo mundo. E semana que vem tem mais. O Diogo vai ver com o amigo dele. Infelizmente ele não conseguiu passar pra gente o estudo de hoje, deu um probleminha lá. Mas quem sabe a gente consegue marcar para as próximas semanas. Eu também tenho um convite para vocês. Domingo agora, dia 14, né? Dia 14 eu vou pregar lá na Central. Às 7 horas, domingo. Se vocês quiserem ir lá para poder ver, eu vou ficar feliz com a presença de vocês. É um tema que vocês já conhecem, tá? Eu vou pregar sobre aquele assunto sobre a santidade do sábado. É uma coisa que eu acho que o pessoal lá tá precisando entender melhor. E Show de bola. Sim. eu acho que, assim, vocês já viram, vocês já conhecem, mas se quiserem ver de novo, eu vou ficar feliz com a presença de vocês lá. Nós Tá bom? vamos lá te dar um apoio moral, pode deixar. Estaremos sim, com certeza. Estarei lá, estaremos lá. Estaremos lá, se Deus quiser. Então, pessoal, muito obrigado. Então, até domingo, para quem puder ir, quem quiser ir. Tá falando, Rodrigo. Oi? Rodrigo, Tá muito baixo, Israel. vai dar pra ouvir? Dá. A questão Israel, eu não tô conseguindo entender. Ele falar no celular da minha mãe. Acho que no da Carminha tá melhor. então, Tá falhando bastante, Israel. O da Carminha tá indo bem, de repente o dela vai dar certo.
Agora tá dando? Pra mim tá falhando, pra vocês também, tá? Aqui também tá falhando. O que Ô, será? pai, Chega ali junto da Carminha, Israel, e vê no dela. Eu vou mutar o seu. ô Você Rodrigo, mutou. agora tá dando? Agora tá ótimo. É a questão do acho que foi a Bruno falou, questão de Elias. Quando Elias que ele pediu para jogar água lá, ele já tinha uma intimidade profunda com Deus, sabendo que ia descer fogo do céu, ou foi um ato de fé igual os três aí? Ali naquele momento, Deus já tinha levantado o Elias como profeta. Ele já conversava com Deus, sabe? Ali, mas também foi um ato de fé. Mas ali Daniel, no caso de Daniel, na questão do sonho, no caso de Ananias, Misael e Azarias ali na fornalha, eu creio que a confiança deles foi até maior do que a de Elias naquele momento, sabe? Porque ali eles não sabiam se Deus ia responder ou não. Agora na história de Elias fica evidente que Deus queria provar de que Elias estava falando em nome dele. A Bruna quer falar alguma coisa aqui. Eu acho que tinha tanta idolatria lá, tanta coisa errada, que Elias tinha certeza que Deus ia se manifestar para provar que Baal não era Deus e que só ele era o Deus verdadeiro. Aí eu acho que ele tinha essa certeza e fez com fé, né? Sim. Então, assim, No caso, assim, de era um ato de fé também, falava, né? Deus fazia, né? Desculpa, Juliana. Não, eu acho que quando Deus levantou Elias, você vê que quando foi perto de Elias ser arrebatado, né? Eliseu pediu ele para ele ter porção dobrada do poder de Elias. Então, assim, no caso de Elias, acho que Deus já deu um poder ali celestial para ele. Você vê que quando ele estava em cima do monte lá, que o rei mandava pessoas ir lá falar com ele, aí Deus mandava fogo do céu naquelas pessoas, né? Então, geralmente o que Elias falava ali, Deus fazia. Eu acho que era uma situação bem diferente de Ananias, Azarias e... Eu já vi muita gente falar sobre que Elias falava as coisas e Deus assinava embaixo e coisas assim, mas eu não concordo, sabe, com essa ideia. Eu creio que, como você falou assim, por exemplo, ali naquele momento que ele fala para descer fogo do céu, que ele já tinha até jogado água no altar. Ali, a questão era, se eu estiver falando em nome do Deus verdadeiro, ele vai se manifestar. Era uma prova para o povo. Por exemplo, quando Eliseu pede para Elias, Elias, eu quero o dobro da tua graça. Elias não fala, tá concedido o dobro da tua graça, mas ele fala, olha, então vamos fazer uma coisa. Se você me vir subindo, significa que Deus vai te dar o que você pediu. Então, assim, é dentro do que você falou mesmo, tá? Eu não estou dizendo que você falou errado, não. É que tem gente que coloca dessa forma. Eu acho importante a gente pontuar. Elias falava o que Deus tinha mandado ele falar. Ele falava de acordo com a palavra de Deus. Tanto que até o momento ali no começo, a gente vê que Elias, quando ele chega no livro de Reis, e chega lá e fala, não vai chover durante 3 anos e meio, se a gente for olhar no livro de Tiago, Tiago fala que Elias orava a Deus com instância para que não chovesse, e Deus falou para ele lá fazer isso. Então, assim, era muita oração, era muita fé também. Só que eu acredito que o momento que desceu o fogo do céu ali, no caso, na disputa com os profetas de Baal, e o momento da fornalha ardente, são bem diferentes. Porque o contato que Elias tinha com Deus ali parece que era mais falado, Deus conversava com ele, Deus falava com ele, era um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, um ato de fé também, né? Não sei se ficou satisfeito com a resposta, Israel, mas acho que não dá pra ir muito além disso. Entendi sim, Rodrigo. Entendi. Então, beleza, gente. Entendi. Então, a gente finaliza por aqui. Agradeço a presença de todo mundo. Talvez semana que vem a gente mude pra terça, então, tá? Se ficar tudo bom pra todo mundo. Depois, o Israel, por favor, vê com a Mayara e pede pra ela falar com a gente, tá bom? Se ela achar que terça-feira ajuda pra ela, a gente muda pra terça. Eu sei que pra quinta-feira tem algumas pessoas que tem um probleminha. A Geniane tá aí também, a Bruna tinha falado que a Geniane pra segunda era meio corrido pra ela também, de repente terça fica melhor. Depois fala pra gente também, tá, Geniane? Por favor. Pessoal, quem faz a oração pra gente finalizar aí, por favor? Vamos orar, então. Curvemos nossas frontes. Grandioso Deus, grandioso Pai, nosso eterno Senhor e Salvador,
Agradecemos a Ti por esse estudo. Agradecemos a Ti, Deus, porque nós aprendemos que em tudo Tu és soberano, Senhor. O Senhor é o Deus criador e mantenedor de tudo, e tudo está no seu controle, e nada acontece sem o Teu querer, ó Pai. Ó Deus amado, nos ensine, ó Deus, para que tenhamos o coração como de Davi, Deus, um coração que agrada ao Senhor, que tenhamos, ó Deus, o coração de Daniel, um coração, Deus, que possa ser fiel ao Senhor. Ó Deus amado, nos ensine a cada instante, ó Pai, a permanecermos no caminho da fé, no processo de santificação e principalmente, Deus, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Ó Deus amado, peço que o Senhor também possa nos conceder uma boa noite de descanso agora e um despertar na Sua presença conforme a Tua vontade. Nos abençoe, Senhor, é que eu te peço, em nome de Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Amém, gente. Boa noite, então. Boa Obrigado noite. a todo mundo. Boa noite, pessoal. para todos. Até Boa domingo noite. ou até semana que vem. Boa Boa noite. noite a todos. Com Deus. Até mais.